Betelgeuse, localizada na constelação de Órion, é uma das estrelas mais notáveis no firmamento. Sua cor vermelha brilhante e proeminente posição a tornaram uma preferida entre os astrônomos. O que torna Betelgeuse verdadeiramente intrigante é o seu comportamento misterioso. Astrônomos a chamam de estrela variável, pois ela pulsa, alternando em tamanho ao longo do tempo. Essa pulsação causa variações em seu brilho, às vezes tornando-a uma das estrelas mais luminosas no céu, enquanto em outros momentos ela escurece consideravelmente. Atualmente, Betelgeuse é um gigante real, com um diâmetro superior a 1000 vezes o do nosso Sol. Se estivesse no centro do nosso sistema solar, engoliria os planetas internos, incluindo a Terra, e chegar até Júpiter. Sua imensa magnitude e massa a qualificam como uma estrela supergigante vermelha que se aproxima do fim de sua vida. Contudo, o que intriga os astrônomos é o escurecimento recente de Betelgeuse. No final de 2019 e início de 2020, passou por um evento de escurecimento sem precedentes, perdendo uma parte significativa de seu brilho. Essa ocorrência suscitou especulações e despertou a curiosidade da comunidade científica. Diversas teorias surgiram para explicar esse escurecimento, mas uma delas, corroborada posteriormente pelo telescópio espacial Hubble, sugere que a estrela expeliu uma grande nuvem de poeira que obscureceu parte de sua luminosidade. No entanto, a estrela não repetiu esse ciclo desde fevereiro de 2020, deixando os astrônomos perplexos. A peculiaridade de Betelgeuse reside não apenas em seu comportamento recente, mas também em suas pulsações. Os cientistas têm observado mudanças em períodos de pulsação que variam de 2.200 dias a 185 dias. Alguns acreditam que a estrela pode estar mais adiantada em sua evolução do que o previsto, o que poderia antecipar sua explosão em uma supernova. Embora os astrônomos tradicionalmente estimem que a explosão de Betelgeuse ocorrerá nos próximos 100.000 anos, novas pesquisas sugerem que isso poderia acontecer em um período cósmico mais breve. No entanto, a incerteza persiste quanto ao momento exato dessa eventual explosão. Em resumo, Betelgeuse, a estrela supergigante vermelha no ombro de Órion, continua a surpreender os astrônomos com seu comportamento intrigante e pulsante, deixando a possibilidade de uma supernova iminente em aberto, embora o tempo exato permaneça incerto. A instabilidade de Betelgeuse está diretamente relacionada às suas pulsações. Essa estrela supergigante oscila, inspirando e expirando regularmente, com vários períodos de pulsação observados ao longo do século passado. Esses períodos incluem ciclos de 2.200 dias, 420 dias, 230 dias e 185 dias. Tradicionalmente, os astrônomos consideram o ciclo de 420 dias como a pulsação principal, com os ciclos mais curtos sendo considerados harmônicos. No entanto, um período de 2.200 dias, ou 6 anos, também está presente, geralmente categorizado como um período secundário de longa duração, cuja origem é desconhecida, mas comum em estrelas supergigantes. O estudo recente realizado por Hideyuki Sayo e sua equipe da Universidade Tohoku, no Japão, sugere que o ciclo de 2.200 dias pode ser o principal, e os outros ciclos são variações secundárias. Se isso for verdade, Betelgeuse seria ainda maior, com um diâmetro equivalente a 1.200 vezes o do nosso Sol, e estaria em estágios avançados de sua evolução. Betelgeuse e estrelas semelhantes passam por uma série de fases em sua vida. Começam queimando hidrogênio em hélio em seus núcleos, depois passam para a fusão do hélio em carbono e, eventualmente, outros elementos mais pesados são formados por esse processo. Isso faz com que a estrela se expanda, semelhante a um balão de plasma quente. A pesquisa de Sayo e sua equipe utiliza simulações de computador para entender a evolução das estrelas desde o início até a fase final.
Eles calculam as pulsações esperadas em cada estágio e concluem que as 4 pulsações observadas em Betelgeuse podem ser explicadas por uma estrela que está nos estágios finais da queima de carbono. Isso leva ao colapso do núcleo e à previsão de uma explosão de supernova em algumas dezenas de anos. No entanto, determinar com precisão quando o carbono se esgotará é um desafio, pois os períodos de pulsação não mudam muito nesta fase tardia da estrela. Os cientistas acreditam que a exaustão do carbono pode ocorrer em algumas centenas de anos, não em um futuro distante. Portanto, o estudo de Sayo e sua equipe não sugere que Betelgeuse explodirá imediatamente, mas sim que a explosão poderia acontecer dentro de 1000 anos, em vez de em escalas de tempo cósmicas mais longas, como 10.000 ou 100.000 anos. A incerteza persiste, mas a estrela continua a intrigar os astrônomos com sua pulsação e comportamento imprevisível. Se e quando Betelgeuse explodir como uma supernova, será um espetáculo notável, mas nossa capacidade de presenciar isso depende de nossa longevidade como civilização. Se Betelgeuse eventualmente se transformar em uma supernova, esse evento será verdadeiramente espetacular. No entanto, a possibilidade de testemunhar tal explosão depende da nossa longevidade como civilização e do momento exato da explosão. Normalmente, os astrônomos estimam que Betelgeuse poderia explodir nos próximos 100.000 anos em termos cósmicos, o que é um período relativamente breve. No entanto, as pesquisas recentes sugerem que essa explosão poderia acontecer em um futuro mais próximo, dentro de 1000 anos. A instabilidade de Betelgeuse não se limita apenas às suas pulsações. Medidas espectroscópicas revelam que a superfície da estrela está em constante expansão e contração a uma taxa considerável, cerca de 1,5 km por segundo. Se essa pulsação estiver associada ao ciclo de 2.200 dias, significaria que o diâmetro total da estrela muda enormemente a cada ciclo, cerca de 180 vezes o tamanho do nosso Sol. Essa pulsação de 2.200 dias também afetaria as pulsações dos tons harmônicos, como o ciclo de 400 dias, que não seria sempre de 400 dias, variando conforme a estrela se expande e contrai. No entanto, os dados de observação de Betelgeuse não parecem seguir um padrão sistemático em relação a essas pulsações mais longas. Então, para responder à pergunta sobre se poderemos assistir à explosão de Betelgeuse, é importante entender que isso ainda é altamente incerto. Os astrônomos estão acompanhando de perto a estrela, mas as previsões precisas sobre o momento da explosão são desafiadoras. Se essa explosão ocorrer enquanto a humanidade ainda existe, será de fato um espetáculo incrível, iluminando o céu noturno com uma luz intensa e visível, até mesmo durante o dia por um curto período. Contudo, nossa capacidade de testemunhar esse evento natural raro depende tanto do comportamento imprevisível de Betelgeuse quanto da nossa própria existência como civilização em um futuro distante.